Salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, este que é o nosso podcast de política internacional do Brasil de Fato, esse nosso espaço aqui reservado toda quarta-feira às 15 horas para discutir os principais acontecimentos do noticiário internacional, sempre com essa pegada, um olhar popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e nunca, jamais estou sozinho por aqui. Segue comigo aqui dividindo a bancada, Monize Ravena. Como vai, Monize? Oi, Lucas. Oi, todo mundo que nos assiste, que nos escuta aqui pela 98.9. Não estamos sozinhos, mas estamos com menos gente hoje. Exatamente. Hoje com um desfalque, né? Geralmente somos 4, assim como os Beatles, né? Mas hoje estamos um trio aqui, um power trio, diria eu. Né? Um trio muito poderoso, porque vamos receber aqui com exclusividade um repórter da casa que traz notícias frescas, Monize, sobre Cuba. Sobre o nosso tema de hoje. Afinal de contas, o nosso tema de hoje é o centenário do líder cubano Fidel Castro. Com a gente, Rodrigo Chagas. Bem-vindo, Rodrigo. Oi, Mônica. Oi, Lucas. Bom estar aqui de volta no Estrangeiro, né? Tava com saudade já de sentar nessa bancada, ganhar o Terra Plana hoje. Muito bem. E por que, Rodrigo, que você tá aqui? Afinal de contas, tem um motivo, né? Não é só porque a gente tava com saudade de te receber aqui no Estrangeiro. Eu tô aqui porque estamos trabalhando arduamente num novo documentário sobre Fidel Castro, que amanhã, dia 13 de agosto, completaria 100 anos, se vivo estivesse. Quase chegou lá, né? Chegou aos 90. Mas a gente tem um documentário fresquinho, amanhã cedo, já convidando a todo mundo para ficar de olho no YouTube do Brasil de Fato, para acompanhar esse documentário. Afinal, nos 100 anos de Fidel, os desafios da Revolução não são pequenos e a luz do pensamento dele é o que vai provavelmente inspirar o povo cubano para sair adelante, como dizem eles, dessa situação. É isso aí, gente. O Rodrigo Chagas, junto com o Igor Carvalho e o nosso correspondente lá em Havana, Gabriel Vera Lopes, passaram 14 dias filmando arduamente lá em Havana, entrevistando muita gente, conversando com cubanos, conversando com membros do governo, com o povo, com trabalhadores, camponeses, operários, para discutir um pouco qual é o legado do Fidel Castro e a história do comandante revolucionário cubano. E hoje a gente vai gastar aí essa próxima hora aqui no Estrangeiro para tirar do Rodrigo e também, claro, colocar aqui na mesa os principais temas de discussão sobre o documentário, sobre a história do Fidel Castro, sobre o legado do comandante da Revolução Cubana. Então vem aqui fazer o programa com a gente tá ao vivo aqui no YouTube, em todas as redes do Brasil de Fato, manda aí seu comentário, seu superchat, por que não? Porque nem só de pão vive um jornal, a gente precisa também de centavos, de moedas, de dinheiro para continuar aqui operando, então apoia o BDF, você pode mandar um superchat, você pode mandar um pix no doi@brasildefato.com.br e também se tornar um apoiador aí no apoia.se/Brasil de Fato. Monize Ravena, como é que a gente começa esse papo aqui hoje? A gente queria primeiro dizer que o Rodrigo falou, né? Amanhã, 9 horas da manhã, no YouTube do Brasil de Fato, a gente tem um lançamento, né? De um doc filmado em Cuba, agora há um mês atrás, então tá tudo muito fresquinho. Queria que o Rodrigo contasse pra gente o nome desse documentário, mas que, além disso, contasse um pouco desse período que vocês filmaram em Cuba, né? O Rodrigo e o Igor ficaram cerca de 2 semanas, né, filmando em Cuba, especialmente em Havana, né, entre junho e julho. E que Cuba, que país, né, que ilha que você viu nesses dias lá? Bom, Moni, começar pelo nome do documentário, né? Fidel e Cuba Socialista queimaram os céus. Aí é uma citação, inclusive sugestão do Lucas Stanislau, que está aqui em frente, uma citação de uma música do Silvio Rodrigues, que compôs canções revolucionárias, compôs canções de amor, compôs canções de esperança, compôs canções em homenagem a Fidel, inclusive. E tem uma das músicas dele que se chama La Era, Está Pariendo el Corazón, que tem esse termo, queimar o céu se for preciso por viver, né? Fazer o impossível. Uma das principais características do Fidel era talvez ter essa convicção de que era possível fazer aquilo que as outras pessoas julgavam, taxavam ser impossível. Desde o manifesto, a autodefesa que ele fez pela prisão, né, no júri do cartel Moncada, né, na História Me Absolverá, ele já se coloca nesse lugar, né? Vocês não acreditam que vai ser possível, mas esse povo será livre. Então, é um pouco do que Cuba precisa fazer hoje para tirar as botas, as patas do império de arriba, como eles dizem, fazer o impossível, claro, né? Encontrar um novo fôlego, dinamizar a economia, encontrar formas de respirar, porque é isso que
que Cuba está precisando nesse momento. É muito louco, né? Porque momentos revolucionários trazem consigo um ineditismo muito grande, né? Então, assim, você voltar ali em 1789, a Revolução Francesa, quando você pensava impossível se derrubar o antigo regime absolutismo, os franceses foram lá, a burguesia francesa, acompanhada do povo, dos camponeses, foi lá e derrubou e guilhotinou os reis e o antigo regime. Assalto ao Palácio de Inverno, a toma do poder na Rússia pelos bolcheviques, quando parecia impossível, né? Concretizar aquela utopia, os bolcheviques vão lá e assim como Cuba é um exemplo paradigmático também pro hemisfério ocidental, para o continente americano, para as Américas como um todo, quando parecia impensável uma revolução socialista no continente americano, os cubanos vão lá e dão um exemplo do impossível. E aí começa, desde 59, o bloqueio imposto pelos Estados Unidos só confirma que o povo cubano segue fazendo possível o impossível, né? O impensável. A poucos quilômetros da costa da maior potência imperial que o planeta já viu, se construiu uma revolução socialista, né? Eu acho que estar em Cuba também é perceber a complexidade dessa obra. A profundidade, a quantidade de temas diferentes sobre os quais o Fidel se debruça e ajuda Cuba a criar conhecimento, especialistas, ciência, nas mais diversas áreas, para fazer desse país um país de excelência. A gente foi para Cuba num dos momentos mais difíceis da história desse bloqueio, no sentido de que faz 7 meses, agora 8 meses, que não tem mais do que um navio de petróleo atracando na ilha. Então, para dar um pouco de contexto para as pessoas, né? Cuba é um país dependente energeticamente de petróleo para produzir energia. O que é a forma mais comum de produção de energia, não é? Pelo mundo. Né? A gente tem um cenário no Brasil que às vezes acha que é comum, né? Que é de ter muita fonte renovável de energia. Desde muito tempo. Cuba não tem tantos rios volumosos, não consegue fazer energia hidrelétrica, por exemplo. Tem pouca produção de petróleo, um petróleo de má qualidade, um petróleo difícil para a produção de energia termoelétrica. Mas é com esse petróleo que eles estão lidando. Claro. Por isso, gente, que a gente vê aí direto as notícias de quebrou a subestação termoelétrica tal e Cuba está em apagão. Porque o petróleo que eles estão usando não é um petróleo adequado, é o petróleo que eles têm para explorar lá. E muita dessa infraestrutura é dos anos 70, 80, a herança ainda das convênios com a União Soviética, né? Também. Não que Cuba tenha importado toda a tecnologia que dispõe hoje da União Soviética, mas produziu muito em parceria, né? Claro. E desde a queda do bloco soviético, ficou sozinha e exige muito recurso produzir tecnologia. Ainda assim, naquilo que eles puderam manter, eles são ponta, né? Como a gente vai ver no documentário quem via a questão da biotecnologia, por exemplo. Desde o fim da União Soviética, mas mais recentemente desde o sequestro do Maduro, né? Que também afetou muito as relações com a Venezuela, né, que foi também uma fornecedora de petróleo por muito tempo para Cuba, tem a Petrocaribe, enfim. Com certeza. Se a gente pensar a União Soviética derrocada em 1991. Em 1999, Hugo Chávez vence a presidência venezuelana. Em 92, os Estados Unidos aplicam as chamadas leis Helms-Burton, né, que é esse endurecimento mais recente, asfixia mesmo do bloqueio, que até então vinha impedindo coisas de entrarem em Cuba, mas era driblado pelos convênios que Cuba mantinha com o Bloco Socialista e outros polos de poder. 91 acaba a União Soviética, 92 leis Helms-Burton, asfixia a economia cubana, 99 Hugo Chávez vence a presidência da Venezuela e convênios são assinados entre Havana e Caracas, principalmente no setor de petróleo, com o programa Petrocaribe, que atendia não só Cuba, mas outros países caribenhos. No dia 3 de janeiro, quando o Nicolás Maduro foi sequestrado da presidência venezuelana, esses convênios vão por água abaixo, por pura pressão, asfixia mesmo, do bloqueio e do governo Trump, né? Que dá exatamente esses 8 meses que a gente estava falando. Exato. Nesse momento, Cuba já vinha de um período difícil, que é pelo recrudescimento do primeiro governo Trump, do bloqueio, né? Que também tornou mais difícil a vida. Tem essa coisa da dinâmica do bloqueio, que é mesmo que o país consiga enviar petróleo, mas tem as leis de seguro que precisam tramitar, tem os portos que não recebem, enfim, ele impede de chegar, né? Triangulações que tem que fazer para escapar das restrições, né? Navio sem bandeira, enfim. Exato, exatamente. Nesse momento que a gente está falando, a estimativa é que cerca de 20 mil toneladas de mercadorias estejam afetadas por algum tipo de bloqueio do transporte. Ou o navio se recusa a portar em Cuba por conta de riscos de bloqueio, ou porque não há seguro, ou porque não consegue descarregar do porto por falta de combustível. Agora, Rodrigo, vamos lá. Vai ser difícil a gente ir até o final do programa sem um spoiler aqui. Alguns spoilers do documentário, mas vamos tentar, né? O que a gente traz no nosso filme
que evidencia na vida cotidiana mesmo. Porque o objetivo do bloqueio é exatamente esse: é dificultar a vida do cubano, é dificultar a vida da população, para causar uma mudança de regime change, que, né, a estratégia tão preconizada por Washington, que é a mudança de regime, a mudança de governo, sistema, nesses países nos quais vigoram sanções e bloqueios econômicos. Como que vocês constataram na vida cotidiana mesmo dos cubanos que o bloqueio asfixia, que o bloqueio tem esse objetivo de atrapalhar a vida deles? No que dá pra gente sentir, no que deu pra vocês verem lá no dia a dia dos cubanos esses obstáculos? Acho que o principal são os resultados da asfixia energética, né? Sem petróleo, não tem como produzir energia suficiente, ainda mais, né, para o consumo de energia que se tem hoje em qualquer grande cidade, que é ar-condicionado. Iluminação pública. Coisas que consomem muita energia. E aí, pelo fato de não ter energia elétrica, não chega água em alguns lugares, ou depende de que volte a energia elétrica para bombear a água. Então, as pessoas também ficam sem água em casa durante largos períodos. Então, às vezes, tem que ir buscar água onde tem, andar com balde de água na rua. Há um cerceamento das coisas que são mais básicas nas vidas urbanas hoje, né? Claro. Pelo mundo. E tu diz assim, pô, passar 22 horas sem luz até é driblável, digamos assim, ainda que seja muito difícil. Mas sem água fica mais difícil, porque tu não consegue tomar banho, não consegue lavar louça, não consegue cozinhar. Então, esse cerco energético vai transformando as coisas corriqueiras da vida das pessoas muito difíceis. É todo dia uma batalha, né? Chegar em casa de noite, depois de ter sido difícil chegar no trabalho, porque o preço dos transportes tá mais caro, então tu tem que ir caminhando, pegar transportes alternativos, porque os ônibus não estão circulando. Uma coisa que é importante a gente dizer, o principal afetado pelo bloqueio é o Estado cubano. Então, tudo aquilo que depende do Estado cubano para funcionar, transporte público é um exemplo, está diretamente afetado. O transporte público foi cortado na ilha e os transportes que estão acontecendo são privados. As pessoas têm dificuldade para chegar ao trabalho, muitos dos espaços de trabalho colocam home office ou vão trabalhar menos dias por semana para justamente não exigir do trabalhador, né, sacrifícios muito grandes para ir para o trabalho, e assim os espaços de sociabilidade e de construção inclusive de saídas para esse bloqueio vão sendo rompidos, né? Esse eu acho que é o principal ponto, assim, as coisas comuns, corriqueiras, pequenas da tua vida ficarem dificultadas a um limite extremo. Claro. Né? A gente ouviu de pessoas lá, de pesquisadores, de cidadãos, pessoas comuns, dizendo que isso é uma tentativa de holocausto, porque colocam as coisas mais fundamentais para a nossa reprodução, a reprodução da vida, né? Dormir tranquilo, comer, beber água, tomar banho, coisas fundamentais dos direitos humanos. Tem um dado, inclusive, que a gente vai trazer no documentário, que o governo cubano estima que desde o início do bloqueio, em 1960 até hoje, os prejuízos foram da ordem de 180 bilhões de dólares, né? Algo... Isso em termos numéricos econômicos, imagina em termos sociais humanos o impacto. Né? E para um país das dimensões de Cuba, né? Que é um país pequeno, enfim. Desde 92, Cuba está lá ano a ano apresentando uma proposta de resolução no Conselho das Nações Unidas, né? E desde 92 essa proposta é aprovada. A gente, inclusive, está talvez num dos piores momentos desde o primeiro ano, no sentido de que os Estados Unidos têm conseguido angariar apoios para votarem contra essa resolução que propõe o fim do bloqueio. E nesse documento que eles entregam anualmente, eles estimam, é um documento larguíssimo, né? Mas eles estimam essa cifra, de quanto esse bloqueio tirou da economia cubana ou impactou a economia cubana ao longo dos anos. O ano passado, até fevereiro desse ano, foi recorde, 8 bilhões. De novo, 8 bilhões de dólares para um país pequeno, para um país de história subdesenvolvida, né? Que não é como também eles tivessem feito a revolução em cima de um país com bases sólidas construídas para um desenvolvimento social. Forças produtivas completamente consolidadas. Pelo contrário, essa foi a obsessão do Fidel, né? Sim. Construir forças produtivas, qualificar o trabalho, tecnificar o trabalho, para justamente construir uma autossuficiência. Só que o tempo do capitalismo corre contra o tempo do socialismo. E hoje quem vota contra é Israel e Ucrânia. Me lembro que ano passado foram os dois que acompanharam os Estados Unidos votando contra a condenação do bloqueio. Argentina. E me lembro também que no primeiro ano do governo Bolsonaro, o Brasil acompanhou os Estados Unidos, que foi uma vergonha histórica, talvez, para a diplomacia brasileira, né? O Brasil ter votado junto com os Estados Unidos e com esses outros países. E tem um ano histórico, se não me engano, é 2015,
em que 100% dos votos foram a favor A favor. do fim Com do exceção bloqueio. dos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos também votam no primeiro ano do governo Obama. Ah. Eles aparentemente quiseram dar essa sinalização de que talvez estavam tenha dispostos... sido o melhor ano das relações, né? Sim, sim. Em certo sentido. O Fidel até criticou esse momento de aproximação, dizendo, gente, isso aí é isca conhecida, né? Porque depois vem o recrudescimento. A gente aceita Claro. fazer as coisas que eles querem, eles não tem nenhum compromisso em cumprir nada do que prometem a Cuba, nunca tiveram, né? É o caso do Trump agora, né? Ele vai, dialoga, tal, promete alguma coisa, mas descumpre sistematicamente. Nossa, mas a visita do Obama à ilha foi, eu me lembro que foi, né, era um clima de otimismo muito grande. Tipo, agora vai descongelar, vai, né? E não foi. E O não Fidel foi. estava nos últimos anos da vida dele. Sim. E ele solta um artigo que as pessoas lembram até hoje, dizendo, gente, olho com ele inimigo. Ô, muchachos. Quando você começou a falar, queria que a gente falasse um pouco mais do Fidel agora, né? O Fidel Castro, que é uma das principais personalidades do século XX, sem dúvida, para um dos maiores dirigentes políticos que a humanidade já testemunhou, com a capacidade política incrível, muito carismático, mas também uma figura muito central do processo da Revolução Cubana, né? E depois desse filme, né? Se a gente pergunta quem foi o Fidel, como é que você nos responde hoje? Essa é uma pergunta muito difícil, né? Acho que para responder eu teria que fazer um discurso à la Fidel aqui. Muitas 7 horas. Mas, assim, essa história de que o Fidel conceitua a revolução como sentido do momento histórico, acho que é bem importante para olhar para a figura dele. É um cara com muita leitura do momento histórico, né? Ele sacou... Primeiro que era um grande estudioso. Então, Sim. ele olha para a história recente, vê as revoluções que passaram, vê a revolução que gera a União Soviética, a Revolução Russa, aprende com Lenin, lê muito, aprende com Marx. Né? E aí, quando ele chega também, na época em que ele está, assim, na juventude plena dele, começa a organizar o assalto ao Quartel Moncada e tal, também bebe dos revolucionários cubanos, né? De quem tentou a independência, depois fica preso pela Emenda Platt. Claro. E tenta de novo, acho que até na década de 30, né? E que eles conseguem fazer uma constituição bem progressista em Cuba, mas que é abafada pela volta do Fulgêncio Batista como ditador. Sim. Então ele saca que tem caldo, ele tem uma leitura de momento histórico muito refinada. De um fio condutor independentista, né? Na história cubana também, né? Ele saca esse fio condutor e resgata, tanto é que ele diz, né, no Assalto ao Quartel Moncada, que o José Martí era o autor intelectual. Claro. Mas eu acho que a grande coisa desse estudo, desse mergulho no Fidel, pra mim, foi sacar que ele era um cara muito, muito ligado na excelência do legado. Muito ligado em que as coisas fossem o mais perfeitas possíveis. Não era fazer o que desse. Qualquer coisa nunca era suficiente. Era sempre preciso trabalhar para se aperfeiçoar mais, para ser mais específico, para desenvolver conhecimento, para que fosse científico, para que a saída fosse perene. E isso fica muito presente nessas pessoas que conviveram com ele nos locais de trabalho. Claro. A gente vai e visita científicos, e os científicos dizem, ele chegava aqui... Os científicos são os cientistas, né? Exatamente, desculpa o estrangeirismo. São Portunhol, um mês e meio escutando só espanhol, né? Ele vai falar com cientistas e diz, mas por que essa mesa está organizada dessa forma? E esse aparelho, para que serve? Por que está colocado lá do outro lado da porta e não aqui? Porque a cor do uniforme é essa? O que vocês estão comendo? Estão jantando? Que horas vocês vão para casa? Tipo, esse tipo de pergunta esquadrinhando os agricultores, os cientistas, os professores. Por que a carteira está posicionada dessa forma? E o quadro? Por que tem esse mapa e não aquele outro? Nesse nível do tipo, cada coisa que se fizesse na Revolução tinha que ter um propósito, porque eles não podiam se dar o luxo de desperdiçar tempo e recurso. É o famoso olhar do dono, né? É uma expressão ruim que eu vou usar aqui, capitalista, mas é tipo aquele olhar do fundador mesmo, do cara que tá preocupado com a cor do jaleco, que vai fazer a diferença. No fim do dia, é o nível de excelência. Tem uma frase no documentário, só a gente vai dizer aqui alguns spoilers, porque a gente já viu alguns trechos, mas isso tudo se deve a Fidel, que não dormia. Tem esse caráter anedótico também, né? De que ele dormia muito pouco e trabalhava demais. Era um cara obcecado mesmo, né? Essas visitas que eu mencionei, as pessoas dizem que comumente aconteciam às 11 da noite. Essa parte dos cientistas, né? Eles dizem, a gente já se acostumava, assim, ia chegando, ficando tarde, a gente tinha coisas para fazer, para terminar. A gente visitou um centro científico que desenvolveu
um antibiótico muito poderoso que foi usado, um antiviral, perdão, que foi usado no tratamento de várias doenças, inclusive foi auxiliar no tratamento da Covid-19, que é o interferon. Cuba é pioneiro no mundo na produção desse antiviral. E eles dizem, a gente estava nessa missão e a gente ficava aqui até 11 da noite e tal. Quando a gente estava pensando em ir embora, chegava o Fidel. E trazia o Gabriel Garcia Marques. Eu ia falar, tem umas crônicas do Gabo, né? O Gabriel Garcia Marques morou em Havana, foi editor da Prensa Latina, e ele tem umas crônicas em que ele conta, né? Que eles viravam uma noite fechando o jornal, e aí geralmente o Fidel chegava pra ver a edição umas 5 da manhã, como se como se fosse 10 da manhã, e ele tava virado, e era muito comum. E aí diz que ele reunia os cientistas lá e começava a falar baixinho e falar por que aquele centro tinha que ser assim, tinha que ser assado, por que esse antiviral era tão importante para o país, para o povo. E não ia ser só para aquele povo, ia ser para o povo do mundo inteiro, porque Cuba estava disposta a trocar essa tecnologia no mundo, a dispor essa tecnologia para os povos das lutas anti-imperialistas pelo mundo. Mas aí diz que as pessoas... Era tarde, o Fidel falava baixinho, um que outro começava a dar uma cabeceada, e o Fidel ia falar com o chefe, dizia... Não tem como botar turnos. A gente, às 11 da noite, entra outro cientista para substituir, porque esses aí estão caindo de sono. E os caras, não tem muito como, né? Mas... Agora, você falou uma palavra aí que eu acho que resume muito bem o pensamento do Fidel e um pouco a obra social revolucionária, né, à frente do comando do governo cubano, que é o anti-imperialismo, né? Inclusive, eu acho que o Fidel, em movimento 26 de julho, nasce primeiro anti-imperialista... E depois se torna socialista. E depois declara o caráter socialista da Revolução, anos depois ali, nos territórios da invasão da Baía dos Porcos, na Batalha de Playa Girón, né? E eu queria tratar um pouco disso com vocês aqui, um pouco das fases do Fidel, né? Porque, de fato, é um líder nacionalista, independentista, anti-imperialista, acima de tudo, que depois declara o caráter socialista da Revolução e assume, talvez ali, junto com, muito inspirado pelo pensamento guevarista, pelo pensamento do Che, da coisa do 10 mil Vietnãs, vamos pra guerrilha, o caminho é foquista, é a via cubana, mas que depois tem que se reinventar um pouco, né? Depois que as experiências de foquistas, de via armada e luta armada acabam fracassando na maioria dos países que elas ocorrem, com exceção de Vietnã e Nicarágua, talvez, mas muitas derrotas, o Fidel tem que começar a se reinventar. O Fidel e Cuba tem que começar a se reinventar um pouco. E é aí que ele começa a vestir talvez mais o terno, menos a farda militar, começa a assumir um pouco mais uma persona diplomata. Então, e assim, você estava falando um pouco, a capacidade de leitura política, né, que ele tinha, tanto da conjuntura interna, mas também da conjuntura externa, era absurda, né? E dividiu muito o pensamento dele entre essas fases, né? Tem uma coisa que eu acho que pega a minha geração, que é que a gente cresceu vendo o Fidel, né? Ele ativo politicamente ainda, a gente viu, inclusive, viveu essa esperança na América Latina de ver os líderes progressistas, né? Vou agrupar aqui em progressistas, mas na presença do Fidel, né? O Chaves, Néstor Kirchner, Evo Morales, essa turma. Várias cúpulas da CELAC. E já era o Fidel de terno. Sim. Já era o Fidel que fazia discursos de humanidade, né? Nesse mergulho foi bastante interessante mergulhar um pouco mais a fundo na argumentação, na formulação do Fidel anti-imperialista que estava disposto a ir para a guerra. Ou que entendia que não tinha outro canal. A gente quer paz. Mas assim, vocês estão em guerra permanente contra os nossos povos. Então todas as participações de Cuba, por exemplo, nos anos 70, nas guerras de libertação dos povos da África, claro, para mim foi uma grande descoberta conhecendo o detalhe, né? Como é que o Fidel planejava isso, justificava isso e conseguia engajar o povo cubano para ir dar a vida pela liberdade de outros povos, entendendo a liberdade dos povos frente ao imperialismo como um preceito fundamental de ser cubano. Um dever quase, né? Um dever entre... E assim, a solidariedade se dava em arriscar a própria vida, mas também eles nunca tiveram fartura, sobrando, de dizer que Cuba desperdiçava alimentos, recursos, mas de ter ajudado o povo chileno depois de terremotos, enviando recursos, enviando doação de alimentos. E as brigadas médicas presentes quase todo o sul do mundo. O Fidel fazia esse tipo de coisa em assembleia com o povo na Praça da Revolução, dizendo todo mundo está de acordo em a gente tirar 500 libras de açúcar da nossa libreta de distribuição, né? Que a Revolução Cubana tinha essa libreta de distribuição de alimentos, né? Porque todo mundo tinha direito igual. Vocês aceitam tirar para dar para o povo chileno que está precisando nesse momento? E todo mundo, sim,
Vamos! Cara, impressionante ver o nível de percepção mesmo desse momento. Ele entendia que era um momento em que era possível atacar o imperialismo e o capitalismo para criar, de fato, um bloco socialista para o futuro. Uhum. E foi pra cima, né? Foi fundamental na independência de Angola, da Namíbia, no fim do apartheid na África do Sul. Claro. Queria voltar um pouquinho nessas fases do Fidel, né? Nessa fase imperialista, nacionalista. Tem um fato bastante curioso que no assalto ao quartel Moncada, né? Do 26 de julho, que eles empreendem e aí são presos e tal. E o Fidel, a partir de um determinado momento, ele assume a própria defesa, né? O Fidel era advogado e tal. Ele assume a própria defesa. E aí, ele faz um discurso de 2 horas, já naquela altura, bem jovem, da própria defesa, que é um livro muito interessante. A Expressão Popular publicou. E aí, pra quem quiser mais, que chama A História Me Absolverá, que é ele... E aí, de fato, quando você olha... Isso deve ter, sei lá, 70 e pouco, mais de 70 anos. Sim. A história absolveu, de fato, Fidel, né? Então, ele é essa figura, né? Que... desde muito cedo, assume esse protagonismo revolucionário, inicialmente revolucionário, anti-imperialista, nacionalista, mas depois como um grande dirigente socialista. Assim. Sem dúvida, sem dúvida. E essa fase do Fidel é muito interessante, porque anos antes dele encabeçar a Moncada, né, encabeçar o assalto ao quartel, ele estava no Bogotaço, em 1948, Cara, Essa história é deliciosa, as anedotas que a história coloca pra gente, né, que quando assassinam o Jorge Eliezer Gaitán na Colômbia, que meio que define o futuro da Colômbia ali, né? O início da guerrilha, da luta armada na Colômbia, na eterna disputa entre liberais e conservadores. Ele estava na convulsão social em Bogotá, que passou para a história como Bogotaço. Foi no intercâmbio de estudantes de direito, né? Na Universidade de Bogotá. E meio que isso forma o pensamento político do Fidel também para uma realidade latino-americana de intervenções, de violência, assassinatos políticos, né? Sabe, Lucas, uma curiosidade que eu tenho dessa história, que a história que o Galeano conta, né? Acho que é no Livro dos Abraços ou nas Veias Abertas, mas ele conta que o Gaitán tinha justamente uma cita, uma reunião com o Fidel. E que o Fidel, ele aí tem essa cena de filme, né? Claro. Que é do Fidel caminhando pro escritório do Gaitán e percebe uma comoção. Né? Algo passou. O Gaitán tinha sido assassinado, mas o que me interessa é saber o que o Fidel fez durante os meses de revolta. Claro. Onde é que ele foi? Porque, assim, a luta armada na Colômbia, que é a luta armada também de Cuba, que vai, né, permitir a revolução acontecer, a luta armada na Colômbia estava acontecendo naquele momento. Sim. Ali é a gênese da luta armada que a gente conhece até hoje, né? Com as guerrilhas. Então, o que o Fidel fez nesses meses seguintes, né? Uma outra coisa que eu acho que é interessante da História Me Absolverá, Moni, é que, assim, não deu certo o assalto ao quartel Moncada, né? E depois ele vai pro México, exilado, se refugia, se reagrupa, conhece o Che, e eles tentam o desembarque do Granma, e também não dá certo, né? Também muita gente morre nesse caminho. Os primeiros intentos dele não dão certo, né? Eu acho que tudo deu certo. Exato. A questão é que um ele processo foi de longa ganhando... duração. Ele foi ganhando um protagonismo e talvez as lideranças de Cuba na época do Fulgêncio Batista não tenham tido a mesma noção do momento histórico que Fidel tem. Claro. Quer dizer, esse cara, ele fez um manifesto político de 2 horas, um programa de revolução, um programa de país, ele fala de reforma agrária, ele fala das mulheres, ele fala das forças produtivas, Sim. ele fala de trabalho, ele fala de direitos humanos, e ele usou a defesa dele não só para denunciar as violações do direito dele como prisioneiro que tinham sido cometidas, mas para começar a aproveitar o holofote que ele estava tendo para chamar as pessoas para a revolução. Depois, durante o período revolucionário mesmo, que vai culminar na derrocada do Batista, eles têm uma rádio, né? Rádio Rebelde. A Rádio Rebelde, o poder da comunicação, né, cara? Tipo, acho que essa é outra das coisas fascinantes do Fidel. Ele também sabe da evidência que ele ia ter no mundo inteiro e vai para os Estados Unidos. Ele não vai para só fazer o discurso dele, não. Ele faz uma gira, ele mexe com os Estados Unidos, ele leva multidões atrás dele em várias cidades dos Estados Unidos e culmina com aquele grande discurso na ONU, né? E ele é recebido pelo Nixon, né? Que à época era vice-presidente, não era isso? Então, nessa época, ele estava sendo recebido pelos prefeitos. Ele não conseguiu um encontro, uma reunião com o presidente, né? Mas ele é recebido né? acho que era, pelo Nixon, né? Ele consegue a máxima autoridade que Mas, cara, o prefeito de Nova York, prefeito de Boston... Sim.
Sim, universidades. O cara deu conferências, entrevistas falando em inglês, tá? Depois ele parou de falar inglês. Ele tomou essa decisão. Não, e ele tomou a decisão quando ele veio para Nova York de ficar no Harlem, né? Ele podia ficar hospedado, enfim, a diplomacia ficou hospedada em outro lugar e ele politicamente escolhe ficar ali. Sensacional. Né? Duas fotos mais emblemáticas dessa passagem dele pelos Estados Unidos é a foto dele com o Malcolm X. Sim. Que é os dois numa cama discutindo alguma coisa ali que a gente queria muito saber o que é, mosquinha pra ver a conversa. E a foto dele indo visitar o mausoléu do Lincoln, né? Que é a foto dele com a estátua enorme lá no mausoléu do Lincoln, que é uma, assim, das grandes fotos da história. É o Fidel Castro indo prestar uma homenagem ao Abraham Lincoln, pai fundador dos Estados Unidos. Outra coisa que me chama muito a atenção são os cubanos americanos nessa época. Sim. Muita gente vindo apoiar o Fidel e a Revolução, com cartazes, assim, tipo, na porta do hotel. A polícia tentando impedir, inclusive, essas fotos de acontecerem. Que até então eram exilados, perseguidos pela ditadura do Batista, né? Exato. Mas é isso, né? Essa transformação dos cubanos americanos ao longo dessas décadas também chama a atenção, de se transformarem num movimento, né? Aliás, não sei se vou estar quebrando um pouco do que a gente tinha pensado, mas eu fico pensando muito num paralelo possível com o que está acontecendo com o Brasil agora. De se consolidar um núcleo de brasileiros americanos, e usando americanos aqui, brasileiros estadunidenses, que tem como profissão advogar contra o próprio país. Claro. Que é o que o Eduardo Bolsonaro, o Figueiredo estão fazendo lá, é o que o Marco Rubio, de alguma forma, representa, né? Sim. Mas é o que os contra-revolucionários cubano-americanos se especializaram em fazer. Os caras não trabalhavam, eram especialistas em ficar fazendo planos de sabotagem para Cuba com o patrocínio do governo dos Estados Unidos. Muito parecido com o que a família Bolsonaro está fazendo agora. Sem dúvida. Ou seja, não inauguraram nem isso. Não, estão copiando um modelo ultrapassado. Clássico da contra-revolução latino-americana, né? Que os contra da Nicarágua também fizeram. Também fizeram os venezuelanos, a oposição venezuelana, que mora em peso, seja em Miami ou Madrid, né? Eles vivem nessa ponte aérea, Miami e Madrid. Nada contra as cidades, mas assim... Nessa última votação do bloqueio na ONU, o representante de Costa Rica, que é um dos países que passou a votar com os Estados Unidos, que são 7 países, nem fala espanhol direito, fala Costa Rica. Claro, ele fala com esse sotaque... Ele não fala espanhol direito. Inglês, americano. Não, é muito louco isso. Bom, vamos fazer uma pausa aqui então no nosso papo pra gente dar alguns recados, Monize? Bora lá. Eu acho que a gente precisa chamar o ouvinte e a ouvinte pra apoiar o Brasil de Fato, né? Porque, como a gente disse no começo, a gente precisa da sua ajuda financeira pra Inclusive, amanhã também teremos novidades sobre como apoiar o Brasil de Fato. Exatamente. Você não perde por esperar, então não desliga o radinho, fica com a gente até amanhã pra saber a novidade aqui no nosso YouTube, que a gente vai ter novas formas de apoiar o Brasil de Fato, mas por enquanto você pode fazer um Pix pro Brasil de Fato no doe@brasildefato.com.br, você manda sua contribuição por aí, você também pode se tornar um apoiador do BDF no apoia.se/Brasil de Fato, alguma faixa de assinatura lá você tem certeza que vai caber no seu bolso, e também mandar um superchat aqui no YouTube, que a gente sempre gosta de receber mensagens com superchat pra gente poder ler aqui no ar. E já que a gente tá falando de Cuba, tem que lembrar também da campanha de solidariedade a Cuba, né? Que os movimentos estão encabeçando em conjunto com o MST para justamente romper o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba e mandar ajuda humanitária para a ilha. Você pode doar via Pix do Instituto Cultivar, o CNPJ é 11 586 301 1000 ao contrário 65. Então colabore aí com o furo ao bloqueio contra Cuba, né, Moni? Isso, vamos lá. E agora a gente quer aproveitar esse pequeno intervalo. Chegou a hora? Estoura a pipoca aí, então, pessoal. Queremos convidar todo mundo que tá aqui com a gente pra ver em primeira mão o teaser do nosso documentário que sai amanhã, pra gente seguir aqui no papo sobre Cuba. Cada pueblo, cada país tiene su forma de hacer su revolución. Pero el camino a nuestro juicio no es crear conciencia con el dinero o con la riqueza, sino crear riqueza con la conciencia y cada vez más riquezas colectivas, con más conciencia colectiva. Fidel, yo creo que lo primero que le dio al país con el triunfo revolucionario fue dignidad. Y por otra parte, los cambios tan profundos que la revolución logró, sobre todo en lo social, la inmensa obra social de la revolución,
le abrió nuevos horizontes a la gente, por lo tanto la gente sabe lo que se pierde si se pierde la revolución. Este país cambió de una manera extraordinaria y entonces ese arreciamiento del bloqueo para asfixiar al pueblo cubano es para borrar la obra que Fidel nos legó. Por primera vez se impide la entrada de petróleo al país. ¿Tú sabes cuántos meses llegamos sin petróleo? Y un país que depende de eso para su funcionamiento, ¿qué hace? ¿Cómo vive? Toda la vida del país se paraliza. Y ahí viene el crecerse, viene la innovación. Sin perder nunca la perspectiva de una sociedad socialista. No hay apagón que apague la voluntad, no hay escasez que quiebre la esperanza y el pueblo a nivel comunitario se organiza. Porque si no tenemos nada, no tenemos petróleo, no tenemos esto, no tenemos aquello y estamos produciendo, si es verdad que somos tan malos, quiten el bloqueo para demostrar quiénes somos los cubanos. Ese proyecto, esa capacidad de solidaridad, yo te digo que eso no se pierde, compañeros. Eso está ya en las venas de este pueblo, no se pierde. Tenemos todo un pueblo que a pesar de nuestros errores tiene tal nivel de cultura, conocimiento y conciencia que jamás permitirá que este país vuelva a ser una colonia de ellos. Cara, eu que já vi os principais trechos, tô ansioso agora com o teaser. Eu fiquei emocionada. Emocionado. Imagina quem ainda não viu e só vê o teaser. Eu acho que a galera deve estar roendo as unhas pra assistir. Turma, vamos entrar lá no YouTube, fazer o pré-save, vamos ativar o sininho pra amanhã assistir em primeira mão. Perfeito. O que você pode contar mais pra gente desse documentário? Sem contar tudo. Eu acho que o teaser, ele dá uma noção de que a gente trata do momento histórico, né? O Fidel, quando a Revolução triunfa, ele estava nessa geração do centenário de um herói revolucionário, independentista, cubano, que era o José Martí. E agora, essa geração de cubanos está no centenário do Fidel, precisando salvar esse legado e construir o futuro da Revolução Cubana. É um pouco sobre esse desafio que a gente se debruça. Como, diante de condições tão adversas, que estão limitando o básico da vida das pessoas, conseguir ganhar um novo ar, dar um novo respiro e dar novos saltos, inclusive qualitativos para a Revolução Cubana, para o socialismo cubano, que as conquistas não se percam, mas que Cuba consiga olhar para um futuro possível, um futuro de bem viver, né? Um futuro de bem-estar para a população e também de reconstrução de um bloco progressista, alternativo, socialista, revolucionário pelo mundo. Vamos lá, Rodri. Em junho agora, o governo cubano anunciou 176 medidas econômicas e administrativas que, se dá para a gente falar em bom português, liberalizam um pouco mais a economia e a administração cubana. Dão mais fôlego para o setor privado, desoneram um pouco mais o Estado de algumas obrigatoriedades, de alguns setores, e com isso quer tentar dinamizar um pouco mais a economia para driblar um pouco mais o bloqueio. Mas está muito claro também, e isso não sou eu que estou falando, na boca de muitos entrevistados nossos que estão no documentário, que essas reformas vêm, mas sem perder, sem abandonar os princípios socialistas. Como é que está esse equilíbrio nas discussões hoje em Cuba, do que vocês puderam acompanhar lá? Como é que está esse debate sendo feito entre as principais figuras cubanas? Uma das coisas bem interessantes que eu descobri ao longo desse processo é como funciona o processo de tomadas de decisão em Cuba, como funciona o poder legislativo, né? Eles se reúnem por jornadas, por períodos. As pessoas não deixam de ser cidadãos. Não é permanente. Né? Não se trabalha todos os dias como deputado, apesar de, obviamente, a política ser feita todos os dias. E todo mundo tem outro trabalho. Exatamente. Todas as pessoas seguem sendo as outras coisas que elas são e são também deputados que se reúnem periodicamente para analisar pacotes de leis, como, por exemplo, na semana passada ou na retrasada, a gente teve um pacote de leis aprovados dentro desse escopo, das 176 medidas, lei de terra, lei de organização central do Estado, que reduziu a quantidade de ministérios. Na verdade, fundiu ministérios de áreas afins. Eles têm batido bastante nessa tecla de fazer com que as distintas áreas, aquilo que eu disse lá no começo, tentáculos super sofisticados que a Revolução criou para desenvolvimento científico, que eles passem a operar numa lógica mais fluida, mais em diálogo permanente, para otimizar recursos, justamente, no momento em que os recursos estão tão escassos na ilha, né? Acho que tem
essa percepção sobre como funciona o processo legislativo ajuda a gente a entender também o tempo de tomadas de decisão. É um tempo de formação de consensos, de debates exaustivos, e que às vezes atrasa um pouco ao olhar de quem vê de fora, de quem quer resolver os problemas de Cuba a partir de lógicas que não são as lógicas cubanas, E o legal desenvolvidas é que, pelos cubanos. O interessante é que isso não significa que é menos ou mais democrático do que algum processo, né? São processos e ritos diferentes, né? Tem instâncias democráticas diferentes. de eleição de representantes, Claro. que são esses representantes que estão na Assembleia e que legislam sobre o país. Todo esse processo de discussão pública que a gente cobra tanto que aconteça no Brasil, Claro. porque no Brasil o poder legislativo está virando poder de cartório há muito tempo, cada vez de forma mais descarada, né? Principalmente quando bloca com algum governador da mesmo aliado, como é o caso aqui de São Paulo, né? Sim. Aprovam a toque de caixa qualquer coisa que o governador queira. Então, essa noção de construção de consensos, das coisas descerem para a base e voltarem para o poder legislativo, para a presidência, para os ministérios, isso Cuba tem, ao meu ver, de forma muito mais desenvolvida. E aí a gente viu circular na mídia aqui uma leitura sobre essas medidas como uma leitura, assim, dentro da lógica capitalista, diria, de liberalização da economia, mas essa é uma visão muito rasa sobre o que está acontecendo. Eles estão buscando respirar diante de uma asfixia total sobre qualquer coisa que cheire a Estado cubano. Qualquer coisa que cheire a Estado cubano, que se relacione com o Estado cubano, não consegue fazer negócios hoje com praticamente ninguém. Claro. Então, eles precisam estimular alguns setores que eram centralizados pelo Estado, até para desafogar o Estado, para poder usar os recursos dele para fazer outras coisas, mirando na superação permanente desse momento. E o que seria isso, por exemplo? Consolidação de uma fonte renovável de energia solar, que é o que Cuba está apostando, energia fotovoltaica, fazer com que esses parques fotovoltaicos saiam de uma vez por todas do papel, para eles terem um futuro próximo de estabilidade energética, entre outras coisas, né? Terras, por exemplo, que não são produtivas nesse momento em Cuba porque falta semente, falta petróleo, falta maquinário. As pessoas hoje estão trabalhando com enxadas e ferramentas rudimentares porque não tem combustível para andar com um trator, faltam peças quando o trator quebra. Então, se tem alguma terra que não está produtiva, que uma cooperativa entre lá e produza, que algum pequeno produtor privado entre lá e produza alimentos e que comercialize em Cuba. Esse tipo de liberalização da economia, de liberação da economia, não significa necessariamente que a economia cubana esteja fazendo um giro liberalizador, né? Claro. De entrar numa lógica liberal. E é tão complexo esse debate, porque aí a gente é obrigado a discutir a reforma e abertura da China, as reformas do Doi Moi no Vietnã, a China é menos ou mais comunista depois. É um debate muito complexo. A gente não adianta numa cartada você chegar a dizer sim, não é comunista, né? Deixou de ser comunista. No fim a gente volta para essa ideia da dificuldade do socialismo em um só país, né? Claro. Então, como é meio impossível você se manter com todas as reformas, né, a planificação da economia socialista num cenário, sobretudo o cenário cubano, que é um cenário literalmente completamente cercado e atacado por todos os lados. Nem a Coreia do Norte. Sim. Com a ideologia justa, coisa de autogestão, de só depender de si mesma, tem convênios cada vez mais dependentes da China. Assim, são parcerias cada vez mais mútuas entre os dois países, porque é isso. Em um só país é praticamente impossível. Né? Gente, é assustador o desperdício de recursos que gera essa lógica do bloqueio. Um exemplo muito pequeno, mas que ajuda a entender. Sem energia, muitas fábricas ou deixam de funcionar ou passam a funcionar no mínimo. E aí as mercadorias que antes eram produzidas tranquilamente por Cuba, por conta desse desenvolvimento que a Revolução proporcionou, passam a ter que ser importadas. E a ter que ser importadas de lugares que topem negociar com Cuba ou em pequenos lotes para as MIPIMES, que são pequenas iniciativas privadas que há um tempo estão se desenvolvendo em Cuba. E ficam muito mais caras, dolarizadas, e muito mais caras do que se tivessem sido produzidas lá. Eu vi, por exemplo, nos armazéns maionese da Bulgária, macarrão da Turquia, mercadorias vindo de lugares muito distantes para serem comercializadas no varejo, em pequenas quantidades. Ou seja, não faz o menor sentido, sabe? Cara, e coisas que Cuba tem total capacidade de produzir internamente. Não produz porque não tem energia, cara. Totalmente. Eu já contei várias vezes aqui no estrangeiro. Quando eu morava em Caracas, era muito comum. A gente comprava creme de leite turco, sabonetes da Romênia. E é muito comum em países sancionados
vão buscar em mercados desse tipo, que não convencionais, né? A Venezuela, por exemplo, era muito abastecida pelo mercado de manufaturas brasileiro. Muito desses insumos vinha do Brasil. Depois do bloqueio, enfim, governo Bolsonaro, perda de relações bilaterais, parou de se importar coisas muito mais baratas e vão buscar nesses destinos muito mais caros. Tem que triangular, pagar altas taxas e tal. Já que tu falou do governo brasileiro, uma pergunta aqui pra vocês, gente. Por que é que o governo brasileiro não compra uns navios de petróleo da Petrobras e manda entregar lá em Cuba, gente? Aí acho que temos que endereçar a pergunta. Tá aqui a pergunta Itamaraty, feita. Gente, Imprensa. Por favor, me expliquem por que não se faz isso, gente. Rodri, quem que a gente entrevistou pro filme? Porque a gente viu algumas figuras aí no teaser, a gente reconhece algumas, outras não. Conta pra gente com quem que a gente conversou, quem são as figuras do governo, fora do governo, nas ruas, nas fábricas, nos campos. Desenvolver a ideia desse documentário foi acontecendo por etapas, né? Então, no início, a gente começou a focar em pessoas que tivessem tido muita proximidade com o Fidel, da família. Então, uma das entrevistadas é a Mariela Castro, sobrinha dele, que conviveu com ele quando era pequena, que tinha conversas longas com ele, para saber do lado desse Fidel familiar, assim, né? A mesma coisa se aplica à Aleida Guevara, que por mais que seja filha do Che, conviveu muito pouco com o pai, né? Sim. Que morre quando ela tinha 6 anos, se não me engano. Ela, inclusive, chama o Fidel de tio, né? Chama ele de pai. É. A primeira pergunta que nós fizemos a ela, que o Igor fez a ela, foi... quem é Fidel pra você? E ela falou, mi papá. Olha só. E depois ela explica que, na verdade, ela sentia como se tivesse 2 pais, mas que como ela conviveu muito pouco com o pai dela, ela criou no Fidel essa figura de pai. Claro. E por mais que depois que ela cresceu, a convivência fosse menor, né? Menos tempo, ela continuou endereçando pra ele todas as grandes decisões da vida dela. Tem um episódio que ela conta, que infelizmente não entrou no filme, porque não vai dar pra entrar no filme tudo. Agora, de repente, pinta mais pra frente aí, como um material Outros separado, conteúdos. né? Ela conta a discussão que ela teve com o Fidel por conta do nome da segunda filha dela, que o Fidel não gostava do nome da filha, brigou com ela, só que o marido dela na época estava na guerra em Angola, e ela disse que tinha prometido pro marido que o nome da filha ia ser Estefania, e não tinha jeito, ela tinha dado a palavra dela, e por mais que o Fidel não quisesse, ele queria que se chamasse Vitória, a filha. Ela não tinha como descumprir a promessa, não tinha como falar com o cara. E aí, anos mais tarde, a Estefania já maior e tal, o Fidel liga pra Aleida, eles estavam conversando no telefone, e o Fidel escuta a filha da Aleida falando ao fundo. E ele diz, a menina do nome feio tá por aí? Meu Deus. De brincadeira, ela fica rindo assim e fala, Stefan, quer falar com o avô? Quer falar com o vovô Fidel? Dela, sim, quero falar. E aí eles conversam e tal. Essa relação de cercania foi uma das coisas que a gente tentou, de cercania de proximidade. Foi uma das coisas que a gente tentou pegar no filme. Para além disso, a gente tentou mostrar a profundidade, a diversidade do legado do Fidel. Não demos conta de tudo, não, porque é muito diverso o legado do Fidel. O desenvolvimento científico específico para diversas áreas da vida cultural e social, da vida em Cuba, né? Mas a gente falou com cientistas, a gente falou com agricultores, a gente falou com professores de arte, a gente falou com musicistas, inclusive com um músico que compôs uma música muito linda no dia da morte do Fidel, que se tornou um grande hino, assim, desse sentimento do povo cubano em relação a Fidel, né? Os agradecidos te acompanharão para sempre, né? Fidel tá vivo, a tua imagem permanece conosco para enfrentar os desafios que vão vir para manter essa revolução para o futuro. Muito bem. Você estava falando da Aleida, né, Rodri? A Aleida Guevara é a filha do Che, é médica, né? E a Aleida, ela faz, desde muito cedo, ela exerce um papel um pouco de diplomacia, né? Então, ela é a figura que sempre viajou muito em nome do país, em nome de Cuba. Então, ela muito, no Brasil, inclusive, ela vem quase todo ano, muito frequentemente, um pouco nessa ideia da diplomacia dos povos, né? Sim. Então, ela é como uma propagandista também do processo da Revolução Cubana. Enfim, é uma figura bastante importante desse cenário mais contemporâneo. Importante pro Brasil de fato, né? Porque ela estava no momento fundacional do Brasil de fato, né? Uma das madres aqui do nosso jornal. Exatamente, essa era uma das coisas que eu ia falar. E a outra é que a Aleida, em 2013, foi homenageada por uma escola de samba lá em Florianópolis, junto com o Che. Essa escola era pequena, assim, se chama União da Ilha da Magia, e ela ganhou nesse ano. Tinha sido fundada há poucos anos e ganhou.
E aí, cara, que ela volta pra Cuba, a mãe dela, a Leida também, tava assim, poucas palavras com ela. Assim, que foi, mãe? Disse, não, que aqui tá circulando as imagens de tu do lado de um homem fantasiado do teu pai. E é porque ela veio no carnaval, subiu num carro alegórico, do lado tinha um Che Guevara. Né? Daí ela falava, mãe, mas isso é a maior homenagem que alguém pode ter no Brasil, é ser homenageado por uma escola de samba. Mas não, isso aí não se faz. Porque eles têm muito cuidado, né, com essas figuras, com as lideranças históricas. O Fidel, inclusive, foi um cara que fez eles assinarem uma lei dizendo que ele não ia virar nome de praça, que ele não ia virar nome de nada. Né? E a única coisa com o nome dele que tem em Cuba é o Centro Fidel Castro, que é um centro que foi criado para cuidar do legado da obra dele, da obra intelectual, que o Fidel escreveu diversos livros, né? A gente não deu conta nem de catalogar todos os livros, porque ainda tem coisas inéditas do Fidel que não foram publicadas. A gente entrevistou a pesquisadora que estudou toda a obra do Fidel e que está se responsabilizando pela publicação da obra completa. E um dos pesquisadores lá do centro, ele diz, aqui em Cuba não. Mas, gente, o que está chovendo de homenagem pelo mundo... Sim. Se tu der um Google aí, homenagem a Fidel Castro, tem praça, tem escola, tem estátua. E ele diz que na África é muito comum as pessoas, os jovens, se chamarem Fidel. Muitas vezes Fidel Castro. Olha só. Diz que foi um assessor de um país, foi um diplomata da Namíbia esses tempos lá visitá-los. E aí o cara tava contando isso, né? Das praças, da rua da Namíbia, que se chamava Fidel Castro. Inclusive apontou para um assessor dele e disse assim... Fulano, como tu te chamas? Ele falou, Fidel Castro. Que demais. Em Angola, uma das cantoras mais famosas angolanas, Belita Palma, tem uma música que chama Fidel Castro, que ela canta, inclusive, em quimbundo. É maravilhoso, assim, impressionante. Agora, naquela nossa pauta de batizar nossos estúdios aqui, hein? A Leida Guevara é um bom nome, viu? Super. Lucas tem essa pauta Tem histórica. essa pauta. E ela contou pra gente que guarda com bastante carinho aí esse Fórum Social Mundial. Olha só que legal. Quem sabe a gente não articula aqui pra ela inaugurar os estúdios. Agora eu tô viajando aqui. Vamos lá, ó. 15h52, Muniz. Vamos brincar de... Antes da gente passar pro... Manda ver. Não, é só a gente, como em nome do Brasil de Fato, fazer um agradecimento muito especial ao Movimento de Trabalhadores Sem Terra, ao MST, que nos ajudou, possibilitou, nos recebeu em Cuba pra gente fazer esse documentário. Então... Fizeram a produção de campo em conjunto conosco, possibilitaram a ida. Então, só fazer esse registro e o agradecimento mais uma vez. E vamos lá. É isso aí. Graças a todos envolvidos na nossa recepção e nos apoios em Havana. E agora a gente vai brincar da nossa gincana, Terra Plana, porque não é porque a gente tá desguarnecido aqui hoje que não vai ter Terra Plana. Claro que vai, a gente tem que cumprir nosso compromisso aqui. Então vamos lá. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, olha só, o programa hoje é tão alto astral, né? A gente vai falar agora de terraplanistas da extrema-direita, né? Mas, enfim, é o compromisso. Nenhuma delas vem da ilha caribenha. Nenhuma delas vem de Cuba. Esse é o único compromisso que a gente tem aqui. Essa gincana saudável entre nós, cada um de nós vai trazer a notícia mais bizarra que saiu na semana. E hoje, quem vai escolher? Quem? O troféu, quem merece o troféu Terra Plana? Claro, a nossa direção, que tá lá no Switcher, Camila Salmásio e Mariana Ortega vão ajudar a gente aí a bater o martelo. Rodrigo Chagas, quer começar? Vou começar. Primeiro, queria dizer que eu tava trocando ideia com os cubanos lá, eles dizem, cara, às vezes a gente nem entende as coisas que são notícias no mundo político aí fora, porque a nossa política aqui é guiada por outros problemas, outros princípios, né? Essas terraplanices aqui que a gente traz por terra plana são completamente nonsense para os cubanos, né? Mas eu vou trazer justamente um cubano americano que se orgulha de ser o melhor tradutor do Trump, falar um espanhol cubano fluente, que no fundo quer virar o encarregado de Cuba, mas não vai conseguir, que essa semana anunciou o cancelamento de 600 vistos, que são os de turismo nascimento, né, para as crianças que nascem nos Estados Unidos, mas que foram geradas em outros, ou seja, chegam na barriga das mães nos Estados Unidos, não têm documentos, e até então essas crianças poderiam ter visto estadunidense. Ele diz que o visto estadunidense não é... O Marco Rubio diz que o visto estadunidense não é qualquer coisa, não é qualquer bugiganga, não é tão fácil assim. Ele, que se beneficia, né, de ser filho de cubanos e ter nascido nos Estados Unidos, e por isso tem um visto de permanência, e por isso tem inclusive cidadania dos Estados Unidos, para estar lá
principalmente, entre outras coisas, advogando contra o próprio povo dele, né? Se não fosse tão caro, no final do ano eu mandava o troféu Terra Plana pro Marco Rubio. Pennsylvania Avenue, lá em Washington. Deve ficar meio caro, né? O dinheiro melhor gasto em outras coisas. Mas eu mandava pra ele. Um pra ele e um pro Trump. Vamos ter que mandar pro seu Terra Plana também. Pro seu preferido. Quem que é? Ravi? Ravi? Pois é, eu vou trazer os argentinos de novo, gente. Vocês sabem que o governo Milei, que é um governo que quer liberalizar o Estado, né? Que é afuera todos os ministérios e tal, arrecadou, desde que começou o seu governo, 1,5 bilhões de dólares no imposto sobre combustíveis líquidos. Mas ninguém sabe onde está esse dinheiro. Tem sido feito questionamentos ao governo já há mais de um mês. E o porta-voz presidencial, inclusive, diz assim, não, a gente não sabe onde está. Questionei o Banco Central não sabe onde tá, o Ministério da Economia não sabe onde tá. Pra onde foi esse dinheiro? Deve Ninguém sabe. No bolso, naquele bolso do jaleco da IPF que ele usa. Você que tá falando, não eu. Afuera também esses bilhões, né, de dólares. Deve tá no bolso da FMI. Poderia supostamente estar no bolso. E você, Mônica, o que você traz pra gente? O meu Terra Plana de hoje, ele não é contra uma pessoa. Ok. Ele é um Terra Plana para o estágio do capitalismo nesse momento e todas as grandes corporações do mundo. Perfeito. Mas tem uma história que viralizou essa semana, bem triste, na verdade, né? Talvez algumas das pessoas estejam nos escutando, tenham acompanhado, que alguns livreiros, né, de vários lugares do mundo, mas sobretudo um especificamente ali na Catalunha, na Espanha, começaram a estranhar pedidos muito grandes de livros antigos, de que a gente chama de livros raros e tal. Então, pedidos de lotes muito grandes, muito caros e que eram meio a jatos, assim. E eles foram se falando até entender que esses pedidos eram pedidos de grandes empresas de inteligência artificial que estavam comprando esses livros, que em sua grande maioria tem pouquíssimos exemplares, muitos só tem 1 exemplar no mundo, para treinar sistemas de inteligência artificial com o conteúdo desses livros. Até aí, nenhum grande problema. Mas eles foram investigando, o Guardian investigou, e que uma parte dessas empresas tem treinado as IAs e jogado esses livros fora. Então, todo o conhecimento que estavam nesses livros raros, eles passam para os sistemas de inteligência artificial e não vão estar mais em lugar nenhum. Cara, mas o que eles estão comprando? Tipo, edições raras sei lá... Do século XVI, XVII, XVIII, livros com tiragens muito pequenas. Que loucura. Para ter uma exclusividade desse conteúdo nos sistemas de inteligência artificial. Então, eles não vão poder mais ser achados em nenhum outro lugar. Então, esses livros estão sendo destruídos. O Guardian fez até recomenda essa matéria, uma investigação sobre. Eles já gastaram cerca de 7 bilhões nisso, para que esse conhecimento, que é um conhecimento que pertence à humanidade, esteja localizado nessas empresas. Ou seja, literalmente eles estão construindo a Alexandria. Exato, é exatamente essa imagem. E quando ela for queimada, a humanidade perdeu todo esse conhecimento produzido pela humanidade. É um nível de distopia tão grande, né? Da mercantilização extrema do conhecimento. Exato. É distópico. Isso a gente podia, enfim, tá aí na tela do cinema. Mas tá acontecendo. Blade Runner é um filme de romance perto da realidade que a gente vive, gente. É o meu Terra Plana de hoje. Muito bem. Voz de Deus vai dizer pra gente quem que leva o Terra Plana hoje? Atenção, atenção, que rufem os tambores. La Era está parindo... Placar na tela, atenção, olho na tela. Pra você que tá só ouvindo, a gente vai falar. Olha só. É marmelada. É marmelada. Não, eu me esforço. Eu poderia ter votado também, se eu tivesse, eu teria votado. Muito bem. Monize Ravena dispara. A mulher disparou, como diz o jingle. Semana que vem vai fazer menos esforço. Com 16 pontos na frente, mantém a liderança. Vai te deixar ganhar, Lucas, é isso. Não, e os correspondentes que estão com o quê? 5? 6, eu acho. Poxa vida, viu? Rodrigo Chagas, obrigado, cara. Obrigado pela sua presença aqui. Do Milei se manifeste também nas urnas aí, ano que vem, na Argentina. Exato. Estaremos de olho. E de olho também no documentário amanhã, né? Gente, por favor, amanhã às 9 da manhã, todo mundo que se importa com Cuba...
Vamos né? assistir e amanhã vai ter um dia de muitas novidades aqui do Brasil de Fato, então acompanhe a gente pelo YouTube, pela nossa rádio, pelas nossas redes sociais, vai ser um dia intenso. É isso aí, é isso aí. Clube de membros, gente, vamos lá, vamos apoiar o Brasil de Fato. Moniz Ravena, obrigado por mais essa edição maravilhosa aqui do Estrangeiro. Obrigada, Lucas, Rodrigo, Adilson e todo mundo. Até semana que vem. Vamos lá, o Estrangeiro é apresentado por mim, Lucas Stanislau, e pela Moniz Ravena. O programa tem direção da Camila Salmásio, a edição e sonorização é do Adilson Oliveira. Na operação do Switcher tá a Marina Ortega, a identidade visual é do Rafael Canoba, e aqui no BDF a coordenação de jornalismo é da Moniz Ravena e minha, Lucas Stanislau, e a direção executiva é da Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado. Fique agora com o BDF Entrevista, também comigo aí, hein? Tô dando uma canjinha também no BDF Entrevista. Tchau e até quarta-feira que vem.